Sextou! Eita, Garelover, já estamos no ar! Mais uma sexta-feira, melhor dia da semana. E que alegria poder fazer parte aí da sua sexta-feira, onde quer que você esteja na sua casa, no seu trabalho, tamo aí na sua tela, que alegria! Você tá chegando hoje, caindo por um acaso aqui no Tagarelando, faz o seguinte. Ou se também, que tem gente muito que assiste também e não se inscreve, você sabe disso, né? Então vamos lá. Inscreve, joinha, pra cima, tá? Pra baixo não. Mas se for pra também, né? Mas comenta, ativa as notificações, porque durante a semana não tem só o episódio completo. Durante a semana a gente vai atualizando com os recortes. Também, se você não tem tempo de assistir o episódio inteiro, vai assistindo os recortes. Talvez você se interesse pro episódio todo, né, amor? E vai então, seguindo aí nas redes sociais. Exatamente. TikTok, Instagram, tamo aí. Se você não tem... eu não tenho saco pra assistir. Então ouça. Tamo no Spotify, Deezer e tudo mais aí do áudio. Amazon, Apple. Tamo estourando, vai. Graças a vocês, e que alegria que vocês estão com a gente aqui, vocês que são já também os nossos Tagarelovers fixos, né? Porque tivemos aí a nossa primeira temporada que foi um sucesso, né? Com muitas visualizações, com muitas entrevistas, com muitas conversas boas. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. E essa segunda temporada está incrivelmente boa também. Nós somos suspeitos, mas eu acho que tá assim, né? Os nossos tagaretops que sentam nessa mesa sempre tem um bom assunto, uma boa conversa. Ou seja, ajudem os seus tagarehostes também. Isso. Pra gente continuar aqui, porque, né? É hora de mandar abraços. Abraços especiais. Que isso? Era pra você mandar um abraço. Ai, meu pai. Ela tá carente hoje, eu acho. A gente tenta ser romântica, mas não ajuda. Então mande um abraço pro seu homem. Doutor Fábio Costa, aquele abraço. Doutor Fábio Costa, um dos mais respeitados advogados criminalistas do país, que nessa segunda temporada continua apostando no nosso projeto. Então a gente sempre fala do doutor porque a gente conhece, a gente recomenda, a gente confia. Doutor Fábio, ele é criminalista, mas tem uma equipe de advogados das mais diversas áreas do direito fazendo um grandiosíssimo trabalho. Então, você que, se precisar de um advogado, chama o homem. Doutor Fábio é brabo. E também tem uma equipe aí muito boa trabalhando com ele. Hoje tem novidade. Tem. A partir de hoje, as nossas canequinhas, que a gente tá devendo uma, inclusive, bem lembrado por mim, que a gente falou, né? Lembra? A gente vai sortear, né? É verdade. A gente vai sortear, enfim. Mas a gente enrola, mas não vai fazer. Nós estamos com um parceiro novo hoje, que é o Paulo Newman, da Newman Graphics. Eu falei certo? É Graphics. O importante é que você... Aliás, tá aí também, gente, o arroba dele. Eu tô até com o Instagram dele aberto aqui, porque ele tem muita coisa legal. Ele é fã do Beatles, então assim, tudo que você quiser dos Beatles, ele produz. De canecas personalizadas, a squeezes, a camisetas, brindes personalizados, é com ele. Mas ele também tem muitos outros materiais que ele faz. Tô dando uma olhada no Instagram aqui, tem muita coisa legal. Então tá o arroba aqui pra você poder dar aquela força. Olha a caneca bonita que ele tá produzindo pra gente. Então se você quiser fazer as suas encomendas, é pelo WhatsApp, ó. 11, que é o DDD 991 29 06 70. Você faz a sua encomenda e ele entrega onde quer que você esteja. Então um abração pro Paulo, que a partir de hoje tá com a gente aqui no Tagarelando. Valeu, Paulo. Nós já tagarelamos muito. Hoje o nosso convidado é especial. Sempre é, né? Sempre é, mas o de hoje ele E olha, eu tenho uma coisa pra falar. Vocês acham que a gente fala? Você não sabe essa pessoa. Essa pessoa não deixa nem a gente falar. Mas tava com uma conversa. Eu tô nervoso, eu não sei se vou. Vive na frente das câmeras, vive entrevistando e agora falou que não sabe como ser entrevistado. Você acha? Bora tagarelar com ele, então. Bora. Vamos lá! Bom, o nosso convidado, ele é jornalista, repórter de televisão, bom baiano, boa praça, boa gente e nada tímido. Falou que era tímido, que tava com vergonha. Sem vergonha. Tava perguntando até com que roupa ele ia vir. Falei, pelo amor de Deus, vem do seu jeito. Ele é um cara muito gente boa, que a gente gosta demais. Repórter da Record, do Balanço Geral, e nós decidimos trazê-lo, primeiro pela história maravilhosa que ele tem, e segundo, e não menos importante, porque a gente está num mês importante. Semana da Consciência Negra. Semana da Consciência Negra, e ele representa muito bem essa luta, representa muito bem essas pessoas, esse movimento, esse povo. Do Nordeste para São Paulo. E a gente vai falar muito a respeito disso, o que não falta é história. O nome dele é Henrique Oliveira.
Fiquei até sem jeito Você agora. viu que nós já falamos um monte que é pra quebrar o gelo. Não vem com essa história de timidez, hein, Mas eu sou tímido. Uma coisa é entrevistar, outra coisa é estar do outro lado. Porque quando a gente chega pra fazer uma entrevista, o pessoal faz o quê? Você vai me perguntar o quê? Como é que eu reajo? A gente que tá acostumado leva de letra, mas quando a gente vira a chave, muda de posição... Mas isso é verdade que o Henrique falou. Mesmo que a gente goste muito de falar e de conversar, realmente muda quando você tá desse lado aí. Isso é verdade. Mas... É um bate-papo. Mas rapidinho quebra o gelo. Mas você já participou de outros podcasts? Não, é o primeiro. Então, gente, aplauso, Eric! A estreia dele. Então, acho que é por isso que ele tava com aquela história de que, eu tô tímido, o que eu visto? Ele perguntou o que ele ia vestir. Eu trouxe 2 camisas e os meus consultores, Lucas e Paloma, disseram essa ou essa. Aí eles... Essa tá legal. Essa daqui ganhou. Essa tá muito boa. Tá bem verão. Bem verão, né? Com esse calor. 50 graus que tá fazendo. Aí, com o calor você tá acostumado, né? Salvador não é um lugar frio. Mas não se compara. Eu olhei a temperatura para Salvador. Hoje, quando a gente tá aqui gravando, Salvador tá com 29 graus. Aqui bateu 39. É que Salvador também faz calor, tem uma praia logo ali, né? A gente aqui tem o quê? Marquês de São Vicente, gente. Tipo, o mais perto da água que a gente chega aqui é o quê? No Rio de Pinheiros. Eu gosto de calor, mas não desse calor. Eu odeio calor. Eu vivo não, né? Eu morei em Araçatuba. Araçatuba, como eu chamo carinhosamente. Lá, 40 graus na sombra. Então, eu tô meio que acostumado com essa temperatura. Tanto é que Araçatuba, nessa onda de calor, foi, num determinado dia, a cidade mais quente do país. Bateu 43 graus. Na Bahia tem cidades com essa temperatura, só que já são cidades mais distantes da capital. Porque na Bahia é um estado muito grande. Você roda 10 horas de carro saindo de Salvador, você não sai da Bahia ainda. Então, você chega ali em Barreira, Luiz Eduardo Magalhães, que já é perto do Tocantins, do Goiás, aí você pega temperaturas de 30, 40 graus na sombra. Você é de Mas Salvador em Salvador, mesmo? sul da capital. Salvador tem 63 quilômetros de praia. Então, a temperatura não passa dos 32 graus. Quando chega a 32, já é insuportável para a gente. Mas também 26, 25, a gente está tirando já a jaqueta. Mas você e o cachecol do armário. Você gosta mais da temperatura um pouco mais amena, né? Mais amena. Eu acho engraçado porque, sei lá, de manhã, né, a gente se encontra lá na TV, de manhã tá 15 graus. Eu tô pelo menos com uma malinha aqui assim, né? Uma coisa mais aqui. O Henrique chega de camiseta lá e suando. Eu falei, cara, não parece que você é da região nordeste do país, né? Que as temperaturas costumam ser mais elevadas. O bicho chegando aqui. Pra mim era muito mais agradável, né? Porque em Salvador eu dormia com ar-condicionado no 16. Eu ligava 1 hora antes de ir pro quarto. Pra você ter ideia, eu não gosto realmente de sentir calor. Então, normalmente eu deitava ali 10 da noite, 9 horas eu ligava o ar no 16, fechava a porta do quarto. Pra na hora que entrar, já tá ali aquela mini Sibéria, né? No quarto. Eu gosto de dormir assim. Amo, gente, amo. Eu falei pros meus amigos essa semana, vocês vão me ouvir reclamar do calor todo dia. Todo dia. Eu reclamo muito do calor. Eu costumo reclamar do frio. Mas assim, mas sabe o que é o problema? Parece que não tem um meio termo. Eu gosto de calor, mas não desse calor. Porque pra mim, o calor... Você pode usar... Eu gosto de bermuda, chinelo, de roupa mais leve. Então, pra mim, é legal esse calor. E eu tô acostumado com calor. Mas o calor, não isso que a gente tá vivendo. Porque é mais ou menos assim. Não é porque você gosta de calor que você adora passar calor. Assim como quem gosta de frio... Não vai pôr blusa? Vai pôr blusa, porque não gosta de sentir frio, gosta daquela... Mas parece que ultimamente não tá tendo meio termo, né? Ou é frio de neve, ou é calor de sol rachando. Eu falo que é aquela hora da gente repensar nossas atitudes e falar assim, eu não quero ir pro inferno, não. Porque se tá calor aqui, imagina lá embaixo. Então vamos fazer o bem pra ir pro céu, né? A sensação que a gente tem, né, é que tem um secador ligado, secador de cabelo, ligado aqui no pescoço, na temperatura mais alta, porque o vento que passa queima. Não é um vento frio que lhe refresca. Não é uma brisinha. E abafa, e parece que você tá sem ar, é um negócio... É sufocante, Ô Henrique, nós falamos no começo do programa sobre o mês da consciência negra, a semana da consciência negra, e eu fico pensando que, assim, ao mesmo tempo que é importante esse movimento para a população negra que reivindica direitos até hoje, ao mesmo tempo que é importante para o movimento, eu paro para refletir o quanto que a gente parece que estacionou enquanto sociedade, a ponto a gente ter que ter um mês do ano para poder reforçar aquilo que é óbvio. Para poder reforçar que não tem diferença entre a gente, que talentos, que qualidades, que defeitos vão além da cor da pele, não tem absolutamente nada com a cor da pele. Eu queria que você, tendo lugar de fala, analisando toda a sua trajetória, dissesse pra gente, você
já se sentiu discriminado pela cor da pele? Já se sentiu alguém que cruzou seu caminho, que te quis fazer você se sentir diminuído? Como é que isso sempre foi para você? Assim, a minha família é uma família mestiça, mas de maioria negra, né? Meu pai, ele tem pele clara, olho verde, olho claro, cor de mel, na verdade. Meu irmão não parece comigo, minha irmã também. É uma família muito misturada. Mas a gente sempre soube lidar com isso por conta da criação que a gente recebeu. De se valorizar, de se reconhecer bonito, de se reconhecer capaz. Porém, é uma célula familiar. Fora daquela bolha, existe toda uma crença que se perpetuou por muito tempo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Os negros foram escravizados aqui por 388 anos. E durante todo esse tempo, a história ela mostra que os negros sempre estiveram em situação de desvantagem. Negro não podia frequentar a escola, não podia frequentar a faculdade, não podia ser dono de terra, não podia ser criador de gado. Aí vieram certas leis para amenizar essa questão da escravidão. Lei do ventre livre. A criança que nasce é livre. Mas como que um bebê recém-nascido ele vai se manter sozinho? Ele não tem autonomia para isso. Ele precisa estar do lado da mãe, que está onde? Na senzala. Essa criança automaticamente vai ser escravizada. A lei do sexagenário. O negro com 60 anos é livre. Mas uma pessoa que foi açoitada a vida toda, viveu em péssimas condições, chega aos 60 anos como? Quase morto naquela época. Essa pessoa, cabe a ela continuar onde? Na senzala. Ou seja, não resolvia a situação. E quando finalmente veio a abolição, que não foi assim, a salvadora da pátria, não se pensou em políticas para reparar tudo o que aconteceu. Simplesmente soltou, vai embora. Essas pessoas vão viver de quê? Não posso criar um gado, não posso ser dono de uma terra, não posso estudar. Eu vou viver de quê? E passado isso, a história mostra que os negros eles sempre foram colocados nessa posição de desvantagem, eram considerados como bicho, não podiam professar a sua própria crença, tinham que adaptar, né? A capoeira era coisa marginalizada. A gente não podia simplesmente viver, respirar. E essa crença, esse pensamento foi levado adiante. E isso diz muito do que se pensa hoje. As pessoas que têm essa atitude racista é por conta desse pensamento que já está enraizado nessa pessoa por muito tempo. E aí, eu vim de uma família simples. Lá em Salvador, eu já entrei pela porta dos fundos de muitos prédios para trabalhar com meu pai. A minha profissão, a minha formação me permitiu voltar a esses bairros nobres, a esses locais pela porta da frente. Mas várias vezes que eu chegava nesses locais, o meu câmera um pouco mais claro, o motorista de pele branca, eu com o microfone da emissora, e não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi a seguinte pergunta. Mas cadê o repórter? Quem vai fazer a entrevista? E aí você está na casa da pessoa, você não vai ser deselegante, você não vai dar uma resposta grosseira. Você tem que ponderar. Você respira a conta de 1 até 10, não sou eu. E você vê a pessoa mudar a afeição. O que não acontece em bairros populares. Eu chegava em bairros populares em Salvador, as pessoas sabiam meu nome, meu sobrenome, perguntavam pelo meu filho. Então você percebe. E assim, essas pessoas que tinham essas atitudes eram pessoas de posse, pessoas brancas, pessoas ricas, de áreas muito nobres de Salvador. Então, hoje o racismo, a gente vê situações pontuais que são bem escancaradas, atitudes lamentáveis, só que hoje tem uma sutileza. Tem uma sutileza que quem não tem lugar de fala, quem não está nessa posição, vai questionar. Mas será que foi racismo? Isso magoa quando alguém pergunta. Mas será realmente, Henrique, isso foi racismo? Ela estava com dúvida. Claro que não. Ela olha, por exemplo, chegamos nós três aqui. Você dirige, ela é a câmera e eu sou o repórter com o microfone. Cabia a essa pessoa perguntar quem era o repórter? Não. E isso aconteceu, inclusive, aqui em São Paulo já. Com uma equipe, eram dois, o câmera e o assistente eram de pele clara, e eu fui em uma área super nobre. Um prédio de altíssimo padrão, e eu com o microfone da Record na mão, e a pessoa perguntou quem é que vai fazer a entrevista. Isso me fez reviver, eu voltei para Salvador, sabe?
você tem aquele lapso, assim, você viaja no tempo e você põe os pés no chão de novo, respira fundo, conta de 1 até 10 mentalmente. E aí foi tão constrangedor que o auxiliar, não, é ele aqui, ó, Henrique, apertou a mão, sim, sim. E aí, assim, quem não entende vai achar que não foi racismo. Mas fala que é mimimi. Que é mimimi, mas não é mimimi. Porque como é que você está me vendo ali segurando o microfone? Eu sou o quê? Eu sou... eu tô ali ajudando, eu sou o quê? Você vê um cara... de microfone. Você vê um com a câmera na mão, o outro com fone de ouvido e um tripé na outra. E você com o microfone. Eu com o microfone. Quem que é o repórter? Então, essas atitudes, eu acredito que elas são justificadas por conta de todo esse processo de apagamento que a história fez com o povo negro. Deixa eu perguntar. Machado de Assis, para vocês, ele era um homem branco ou um homem negro? Acho que branco. Branco? Não sei. Durante anos, ele foi tratado como um homem branco, porque foi um homem autodidata, que não frequentou escolas e é o maior escritor da história do Brasil. E sempre houve esse questionamento, porque Machado de Assis era filho de uma mulher portuguesa branca com um homem descendente de escravizados. Um homem negro. E durante séculos ele foi tratado como um homem branco. Em 2018, começaram a se fazer estudos etimológicos de família e se descobriu, através de fotografias que sempre foram jogadas no esquecimento, que ele era um homem... E as fotografias? Eu realmente... embranquecido. Você pode pesquisar, você vai ver. Aqui, porque essa é uma Machado questão de Assis interessante. Era um homem eu nunca nem tinha ouvido... eu não sabia nem desse lado da história aí. E assim, esse processo de apagamento é o quê? A imagem que sempre foi mostrada pra mim era isso. Por isso que eu falei. Machado de Assis. Vai lá. Verdade. Absurdo, cara. Você vai ver, tem uma comparação. Você normalmente tem 2 fotos. Uma que mostra ele com um tom de pele mais claro e uma que mostra ele com os traços de um homem mais negro. Tem várias fotos aqui, mas essa foto aqui, por exemplo, ó, se você... Uma foto na minha cabeça. Essa foto, por exemplo, aqui, ele tá branco. Mas ele era um homem negro. Ele é filho de um homem, um escravizado ou forreado. Descendente de uma família de escravos. Então, assim, com o talento que ele tinha... com a influência que ele tinha... Aqui já não tá mais, né? Aí já está retratado da maneira que ele deveria ser. Então é um apagamento. Olha que para não reconhecer que uma pessoa de tamanha sabedoria... Você está falando, acabei de achar aqui, ó, uma matéria, fala, Machado de Assis era negro ou branco? Do Fla ou do Flu? Aí tem aqui 2 fotinhas que comparam. Caramba, agora eu fui surpreendido. Então, assim, quando eles não querem maltratar, quando eles não querem ser racistas de maneira diretamente, eles apagam esse importante detalhe da vida da pessoa para reconhecer o talento que ela tem, mas deixa de lado que ele é negro para, tipo, não dar holofote de que no meio do povo negro existem pessoas talentosas, inteligentes, capazes de transformar o mundo, como foi Machado de Assis por meio da literatura. E muitos. O Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos. Um dos melhores. E é o que eu costumo dizer, quando a gente pensa, por exemplo, nesse movimento que se faz no mês de novembro, é exatamente esse o ponto que eu sempre coloco. Eu falo, gente, por que a gente precisa? Eu entendo por que a gente precisa, por causa disso. Para valorizar, para fazer você se reconhecer. Mas, né? ao mesmo tempo, a gente precisa de um mês para poder ficar reforçando aquilo que é óbvio, aquilo que devia ser básico. Exato. Você sabe que, eu imagino para vocês o quanto isso é cansativo de ter que ficar falando. Porque, por exemplo, Henrique, qual que é a diferença? Nós 2 somos repórteres e nós 3 somos jornalistas. Qual é a diferença entre nós? Nenhuma. Tirando o tempo de experiência e idade. Onde nasceu? Onde nasceu, assim, o que diferencia o meu trabalho do seu? Profissionalmente falando, qual que é a diferença? Absolutamente nenhuma. Então, assim, cada um tem o seu talento, cada um tem suas limitações, e isso não tem nada a ver com a cor da pele. Então, é muito complicado você parar para pensar que olha quantos anos que se passaram e como sociedade parece que a gente realmente não avançou. Em pleno século XXI, a gente está aqui, numa roda de conversas, falando com alguém que já se sentiu discriminado inúmeras vezes em situações que não foram escrachadas. Quando não é de uma maneira escrachada, ela é mais sutil. E o mês de novembro, né, para além da questão da morte de Zumbi, que foi uma importante liderança do povo negro, é um mês para reforçar essa luta de valorização de quem somos, de quem fomos. Porque, assim, como a gente sofreu esse processo de apagamento, de desprestígio, se você quer ofender... Por exemplo, a gente tem uma amizade. Você pode me chamar de negão, eu não vou me ofender. Preto,
Mas se uma pessoa que não tem intimidade comigo e me chama de preto, de negão, em um outro contexto, a depender do tom da voz, você vai perceber né? que tem uma crítica, uma maneira de querer me constranger. Existem formas e formas de dizer as coisas, né? É um ditado que eu sempre falo em casa. Tudo pode ser dito, depende da maneira que é dito. Então, voltando, o mês de novembro é justamente para valorizar isso, para a gente se sentir empoderado, para a gente se apropriar das nossas qualidades, da nossa história, porque o passado foi cruel. Você tem outros exemplos de pessoas importantíssimas na história, que são negras, mas que passam despercebidas. Além de Machado de Assis, o pai da psiquiatria no Brasil. Sabe quem é? Não vou apertar. Juliano Moreira. Um homem negro, baiano, pobre, de Salvador. Foi quem introduziu a disciplina da psicanálise, da psiquiatria no Brasil. E ninguém sabe, ninguém fala. É um cara importantíssimo. Geografia, Milton Santos. Baiano, do interior da Bahia, é um dos mais importantes pensadores da geografia. Ele conseguiu fazer a fusão da geografia com a sociologia. É um homem que, mundo afora, é super reconhecido, com livros traduzidos em vários idiomas, com prêmios em universidades na Europa, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil pouco se fala. Porque é negro. Teodoro Sampaio, também na área de geografia, é um homem negro, filho, né, de uma escrava, de uma mulher escravizada. O pai dele era branco. Ele saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro estudar. E quando ele conseguiu chegar à posição que ele precisava, né, de formação, de se tornar geógrafo, ele voltou para a Bahia para comprar a liberdade da mãe e dos irmãos. Isso aconteceu, sabe quando? 1 ano antes da assinatura da Lei Áurea. Quem sabe disso? Ninguém. Você tem cidades, avenidas com o nome de Teodoro Sampaio, mas quem é Teodoro Sampaio? Voltando a falar de Milton Santos, a gente tinha tem uma avenida que passa em frente à Universidade Federal. A avenida era a Avenida Ademar de Barros. E foi uma luta para conseguir trocar para Milton Santos. E na época a gente brincou, né? Tira o rouba, mas faz, Ademar de Barros, e põe Milton Santos, que é um dos revolucionários da geografia. Tratou sobre a questão da urbanização de comunidades, de favelas Brasil afora. Isso é de uma importância muito grande. Então, o mês de novembro é justamente para valorizar isso, para fazer com que a gente tenha orgulho de ser quem é, que a gente não se ofenda, né? Quando falem do nosso cabelo, quando falem do nosso tom de pele, quando falem do nosso nariz de batata. É um mês para reafirmar isso. É uma tentativa de... É um esforço para que a gente se orgulhe disso. Eu tenho um filho negro. Certa feita eu fui aqui no shopping em Perdizes, eu e ele olhando umas camisas de time, e a gente foi perseguido pelo segurança da loja. Colou na gente. Colou. A gente ia para um lado, ele ia. A gente foi para o outro. Chegou um momento que aquilo estava insustentável. Eu procurei a gerência. E, para minha felicidade, a gerente da loja, baiana do interior da Bahia, com um cabelo black power desse tamanho, tomou para si a história. E resolveu. Eu voltei na loja outro tempo depois e ela falou, olha, ele foi transferido, foi advertido e tal. Então, assim, se a gente não se ajuda, se a gente não se apoia... Não tem alguém para falar, para denunciar também. Então, por isso que esse mês é importante. Fica acostumado com uma situação dessa. E não dá para acostumar, gente. Não dá para acostumar. Porque todo mundo fala assim, é o racismo velado. Tá bom, mas assim, já deu pra parar de passar pano, porque assim, já deu pra aprender o que é racismo e o que não é. E assim, ó, e quando a gente vai parar pra analisar, a gente percebe que até no nosso trabalho, infelizmente, a gente tem atitudes que não condizem. Por exemplo, como é o nome da menina que foi jogada pela janela aqui em São Paulo, que morreu? O caso Isabela Nardoni? Pois é. E o nome do menino que caiu da janela lá em Recife, porque a patroa deixou ele subir o elevador sozinho? O Joaquim? Joaquim? Não. Miguel. O caso da menina que caiu da janela foi conhecido como o quê? Caso... Nardoni. Isabela Nardoni. Era uma menina o quê? Branca. O menino de Recife. Não era o caso Miguel, era o caso do menino que caiu da janela em Recife. Isso é verdade. Ou seja, até quando as manchetes... É uma coisa inconsciente que já está no imaginário e a gente precisa lutar para mudar isso. Porque, assim, quando o drama, a história é de uma pessoa de pele clara, ele é muito mais dramatizado, ele é muito mais novelizado, ele é muito mais romantizado. Mas a dor de uma pessoa negra, ela não é tratada da mesma forma. Por exemplo, o menininho, esqueci do Navan.
aqui recentemente em São Paulo, né? Como é que ele chama? Eu não ouvi falar o nome dele. Apolo. Não era o caso Apolo, era o caso do menino que morreu esquecido na van. Quando é uma pessoa de pele clara, a gente vê que o nome dela, se ela tiver um sobrenome potente, um sobrenome importante, é o destaque. Henri Borel. É o menino branco. Mas quando é uma pessoa negra, não tem nome. É um caso sem identidade. É o caso da fulana que aconteceu assim, assado. Mas quando é uma pessoa de posse, uma pessoa de sobrenome, aí é o caso Nardoni, é o caso Henri Borel, é o caso... Enfim. Então, no nosso trabalho, não é que alguém chega lá e diz, é assim. É que simplesmente acontece. Simplesmente acontece, porque isso está acontece. enraizado no inconsciente coletivo. Então, esse mês é justamente para a gente mudar isso. Mudar as pautas, mudar a maneira como a gente é tratado, como a gente é abordado nos meios de comunicação. Porque, assim, o povo negro, por muito tempo, sempre foi marginalizado, tratado sempre em segundo plano. Mas a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor. Mas isso não te assusta, porque ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está avançando, nossa, beleza, já conseguimos tanta coisa. Quando a gente para pra pensar que, desculpa, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você tá falando, eu falo assim, caralho. Não, mas avançou pouquíssimo. Exatamente isso que eu quis dizer quando eu falei da gente ter que usar um mês do ano, e tem um contexto histórico, mas assim, da gente ter que pegar o mês e reforçar aquilo que é óbvio. Então, tinha assim, que ser o ano todo. Exato. E a gente não pode dar o destaque só nesse mês. E eu acho que, na verdade, mais do que dar destaque falando aqui no microfone, na verdade, a prática. É no dia a dia. Não é a gente... Então, agora, mês de novembro, vamos respeitar as pessoas negras. Respeita um mês só. Aí, 1º de dezembro, volta ao que era antes. Então, é isso. Porque a gente vive numa sociedade onde precisamos de datas específicas para ficar martelando. E foi o que eu disse. Eu acho que isso é cansativo para vocês. Nesse sentido, Henrique, de ter que ficar falando que você esteve no shopping com o seu filho e iria pagar caro, porque você estava numa região nobre de São Paulo. E camisa de time pagar caro. uma fortuna naquela camisa. Então, assim, a gente vai trocando esse tipo de ideia e você fala, a gente estacionou e demos quantos passos para frente? Ele que é um profissional de TV ainda. Imagina quem é a auxiliar de limpeza, é quem é a vendedora, que não tem status nenhum, porque o Henrique ainda pode ser conhecido, ser reconhecido. Exato. Às vezes ele poderia falar, não, esse cara é da TV, não sei o quê. Mesmo assim, ele sofreu. Imagina quem não é, que não tem esse status. Eu tenho muita dificuldade e muito provavelmente em algum momento da minha vida devo ter usado alguma expressão racista, porque é o que você falou, isso está no nosso... Isso está incutido, enraizado. Mas a gente tem que tentar se policiar nesse sentido, porque às vezes você fala sem querer ter sido, e é isso que você falou. Saiu, porque... É igual o lance do critério jornalístico que você falou aí. Nunca ninguém falou assim, olha, é da cor branca, nós vamos falar. Não existe regra. Simplesmente aconteceu. Consenso. Então, é muito provável que a gente já tenha usado essas expressões, esses termos, mas não me cabe na cabeça que uma pessoa seja julgada pela cor da pele e não pela competência que ela tem, não pelos talentos, pelos dons. Não consigo... que necessitam de cotas, né? Que é um ponto extremamente polêmico, porque também acho um absurdo a gente ter que... Nesse aspecto, não estou dizendo que a política de cotas ela não é importante, eu estou dizendo assim, olha onde a gente chegou. Nós temos que estabelecer que precisamos ter um percentual para colocar pessoas negras em postos importantes de trabalho. Mas é assim, o que acontece? Meu Deus do céu. Você tirou a universidade pública... Eu não fiz universidade pública. Eu fui bolsista integral com nota do Enem. Eu não tinha como fazer universidade pública. Por quê? Universidade pública, você tem aulas de manhã, tem aulas de tarde. Você tem que se deslocar. Se a disciplina é de língua portuguesa, você faz a faculdade de letras. Se é uma disciplina de estatística, no nosso curso tem estatística, tu tem que ir para a faculdade que tem lá física, matemática. Na minha época, esses deslocamentos eram por sua conta. Eu não tinha como estudar em universidade pública e me manter. Cabia a mim o quê? Estudar, fazer uma prova do Enem bacana, conseguir a nota, conseguir uma bolsa integral. Beleza. As universidades públicas, elas são lotadas de pessoas brancas, de posse, que sempre estudaram em escolas particulares. A pessoa negra ou não, mas que
oriunda de uma escola pública, ela não tem um ensino de qualidade. Muitas pessoas na faculdade particular. vão para a escola, porque a primeira refeição do dia é o lanche das 10 da manhã. Porque a mãe e o pai não têm condição de pagar o café da manhã. A primeira refeição do dia é o lanche das 10. Como que essa pessoa vai concorrer em pé de igualdade com quem sempre teve tudo, acordava de manhã com a mesa recheada, com o café que uma empregada montou ali, tomava um café ligeiro, o pai levava para a faculdade, para a escola. Não tem como concorrer com pé de igualdade. Primeiro que a escola já não dava estrutura. É greve, é dificuldade, às vezes é o ensino, enfim. Por esse motivo que foi necessário criar mecanismos para facilitar, para permitir que uma pessoa negra ou não, negra, indígena, seja lá qual for a minoria, mas que veio da escola pública, consiga concorrer em pé de igualdade. Então, você vai ter ali as vagas de ampla concorrência, que vai abarcar ali as pessoas que estudaram em escolas particulares, que tiveram acesso ao ensino de qualidade, e a política de cotas, que vai abraçar ali as minorias, os negros, os indígenas, quem veio da escola pública. Então, para quem não tem lugar de fala, óbvio, vai parecer absurdo, tem que reservar vagas. Mas se não for feito isso, a universidade pública, que é um direito de todos, ela vai continuar restrita a quem sempre pôde estudar nas escolas mais caras, a quem sempre pôde ter acesso ao cursinho pré-vestibular, ao cursinho de medicina que papai e mamãe pagou, o que não é a realidade da maioria. Salvador, por exemplo, é uma cidade extremamente pobre. É uma cidade pobre. É uma cidade que tem um custo de vida alto, mas é uma cidade pobre. A passagem de ônibus em Salvador foi para 5,20. O povo está reclamando aqui em São Paulo que é 4,40. Imagina para uma pessoa que é pobre. Salvador tem um caso emblemático. Tinha um trem lá que ia para o subúrbio, era beira-mar para o subúrbio. A passagem, 50 centavos. Tem uma região chamada Porto das Sardinhas, que você compra o quilo da sardinha a 50 centavos. 50 centavos. É uma região que ninguém quer ir, completamente insalubre, mal cheirosa, mas que tem peixe e tal. E as pessoas, esses marisqueiros, esses pescadores, iam lá comprar esse quilo de sardinha a 50 centavos, pegavam esse trem de 50 centavos, chegavam à região central da cidade e revendia isso para ter o pão de cada dia. Esse trem parou de funcionar. E essas pessoas foram obrigadas a pegar um transporte que na época estava R$ 4,90. A desigualdade gritou aí. O Porto das Sardinhas hoje não é mais o mesmo, porque as pessoas não têm condições de chegar. Então, e são essas marisqueiras, essas pessoas que estão ali, o pescador, batalhando para ter o mínimo necessário para sustentar o filho, para poder conseguir pagar a escolinha de bairro, a creche. Na escola do meu filho em Salvador, eu via pessoas que faziam de tudo para ter o filho na escola particular, porque sabe que com a educação essa pessoa consegue chegar onde pretende chegar. Porque é um patrimônio que é dela. Ninguém vai tomar. É educação. Então, assim, por esse motivo que a política de cotas ela é importante. Meu filho tem 1,80 m. O Lucas já viu. Tem o privilégio, vive hoje uma vida que eu não vivi. Meu filho sempre estudou em escola particular. Tem celular desde cedo. Meu primeiro celular eu comprei com 19 anos, um celular de segunda mão, que eu ainda dividi não sei quantas vezes. Um Nokiazinho, daquele da luzinha verde, do jogo da cobrinha. Meu primeiro celular. E por que eu comprei esse celular? Porque eu já estava na faculdade, eu tinha que me comunicar, voltava tarde, estudava à noite para trabalhar de manhã. E escolhia, eu uso 2 ônibus para ir para a faculdade ou eu caminho 2 quilômetros para ter o dinheiro do lanche, pegar um ônibus só e ter o dinheiro do lanche à noite. Como que eu vou concorrer em pé de igualdade com quem sempre teve o privilégio, sempre teve acesso à educação de qualidade, escola particular? São realidades. Então, por esse motivo que totalmente. A política de cotas ela é importante. São realidades para tentar facilitar. Entendeu? É isso. Mas o que me entristece muito é isso. A gente vive num país puramente desigual e talvez eu tenha agora uma visão pessimista. Não me parece que isso vá avançar tão logo, porque as discussões são sempre muito rasas sobre esses aspectos. Assim, você não vê na prática muita coisa que modifique isso. Porque a política de cotas ela é importante nesse sentido, ela vai fazendo uma reparação, vai permitindo colocar algumas pessoas em pé de igualdade com outras brancas, por exemplo, mas e a base do problema, Henrique? Ninguém toca na base do problema. Base, exato. Aí fica naquela questão da meritocracia. Vai ser para sempre desse jeito? Então, se vai ser para sempre desse jeito, mais 500 anos para o Brasil, de repente, tentar mudar a mentalidade? E olha lá. Porque, sei lá, quando eu tiver meu filho, eu vou tentar dar uma educação para ele
essa educação, esse papo que a gente está conversando, inclusive de forma respeitosa, porque não se fala nem respeitosamente mais ultimamente. Então, você não tem espaço para um debate, para uma discussão, para uma conversa. Você já vai logo para o pau, você já vai logo para briga, para discussão. E aí é que o negócio fica raso mesmo. Então, Henrique, eu fico pensando quantos anos mais para a gente ter a possibilidade de que não haja tanta desigualdade dessa forma. Eu acredito que assim, que essa juventude de hoje que vai procriar, essa juventude de agora, eu, você, Paloma, a galera jovem que está acompanhando a gente, que vai conseguir mudar isso. Porque eu sempre pensei da seguinte forma, a criança em si, ela não é preconceituosa, ela não é racista, ela não é misógina. O que ela aprende em casa. É o que ela aprende em casa. Então, é o que eu ensino a meu filho. Com uma analogia simples. Cheguei para Kaique um dia, ele odeia pera. Perguntei, você é triste por não gostar de pera? Não. Você me acha triste porque eu gosto de maçã? Não. O que é que cabe a mim quando eu vou fazer o supermercado? Aí ele compra pera para o senhor, maçã para mim. Ou seja, eu respeito. Eu vou brigar com você, eu vou lhe obrigar a gostar de uma coisa que você não gosta. Você não decidiu isso, simplesmente você não gosta. Você não decidiu, acordou, instalou, não gosto disso. Não, você simplesmente não gosta. Então, cabe a mim, a você, respeitar. Eu vou comprar para mim o que eu gosto, vou me satisfazer, compra o seu que você gosta, todo mundo é feliz. Isso é tolerância. Então, assim, a gente ensina isso com analogias simples dentro de casa. Então, a gente, eu, você, Paloma, você, jovem de casa, que pode conseguir mudar isso. Quanto tempo vai ser necessário? É difícil de prever. Mas é com a contribuição de cada um de nós que isso vai ser possível. É ensinar a tolerância, a ensinar as diferenças, a respeitar. Às vezes ele fala, por exemplo, outro dia, eu comentando com ele alguma coisa, porque tinha uma pessoa em situação de rua, assim, assado. Ele disse, o senhor não está na televisão, pode falar normal, meu pai. Eu falo, mas o certo é desse jeito. Aquela outra expressão é indelicada, não é correta, é ofensiva. Aí ele, mas o senhor fala parecendo que está no jornal, mas é a nomenclatura correta. A gente não vai ofender o outro, não vai menosprezar ele por uma situação, por uma condição que ele está. A gente não sabe o que é que justifica para ele estar ali, o que é que aconteceu com ele para que ele está naquela situação. Então, o jeito certo é esse. Volta e meia ele me corrige, ele fala, mas você não está no jornal, pode falar da maneira popular. E eu falo, não, mas o certo é esse. Você aprenda a falar assim também diante de outras pessoas para que você não seja considerado, né, racista, misógino, transfóbico, preconceituoso em nenhum nível. Então, é essa contribuição diária, esses ensinamentos dia a dia sobre tolerância, sobre respeito, sobre entender as diferenças e saber conviver com elas. Então, se a gente assume essa posição de contribuir com isso diariamente, 5, 10 anos, 20, quem sabe, a gente consegue virar essa chave. Mas eu acredito que essa geração que está chegando agora, que é uma geração mais mente aberta, é uma geração mais fluida, mais maleável, ela consegue, sim, já trazer uma diferença. Ai, cara, eu espero que sim, porque me parece que é essa geração que está vindo aí brigando em rede social, xingando, discutindo. Eu realmente espero, porque nós não somos velhos, né? Nós somos de uma geração também. Mas eu fico muito preocupado com isso. Essa geração nova, ela tá aberta para essa possibilidade? Ou ela tá interessada no TikTok em meter hater em quem ela não gosta? Lacrar, né, também. Mas a gente tem que pensar, assim, que existem essas bolhas, né? Naquela rede social do X lá, é uma bolha. Na outra da dancinha, é uma bolha. Na rede social da felicidade, também é uma bolha. A gente tem que saber na discussão, na prática, aqui no mundo real. Aqui no mundo real. Porque esses cancelamentos virtuais, eles causam, né, danos psicológicos para quem foi cancelado, para quem foi ofendido. Mas e na vida real? No cara a cara, no olho, como que essa pessoa se comporta? Porque eu posso chegar ali e escrever uma mensagem ofensiva, achando que é uma terra sem lei, crio um fake, ofendo. Mas e na cara a cara? E no dia a dia? Como que eu me comporto? Então, a transformação que eu espero ver é exatamente essa do dia a dia. Como eu falei, quando eu converso com meu filho e uso a expressão correta, ele me corrige, eu digo, não, mas é assim. É para ele aprender a lidar com essas situações no dia a dia. Não é na etiqueta virtual. É no dia a dia com as pessoas reais, de carne e osso. A transformação que eu espero ver é essa. Porque essa da internet, a gente já vê que não tem sinal de transformação, de que a coisa vai melhorar. Mas eu penso no dia a dia, no convívio, né, na relação social.
É nessa esperança que eu tenho de melhora. Mas eu acho que esse papo aqui está sendo excelente. Eu acho que essas pessoas, como você, que tem propriedade, tem lugar de fala, e que está falando nesse sentido. Porque, assim, também o que a gente vai bater nessa geração nova. A gente tem a geração da lacração, que tudo quer lacrar. Fred do BBB. Não sei se você lembra desse caso. Ele é um negro, médico. E aí ele saiu primeiro, depois ele teve uma repescagem, voltou e começou a falar lá na casa do Big Brother que ele só queria preto lá. Que era pra tirar os brancos tudo, que era... Isso não ajuda em nada. Porque pra mim, ele só criou mais ódio de quem já não gosta e fala assim, porque se fosse um branco falando... Porque se um branco falasse, estava errado, mas se um negro falar, também tá errado, porque aí você tá disseminando ódio. Você tá, ao invés de ajudar a sua causa, eu acho que você tá criando mais ódio. Tem isso também, não pode se perder também na militância, né, Henrique? Você tem que saber ponderar, saber dosar. E tem um detalhe também, não é porque é preto que defende a causa. Porque tudo depende de como a pessoa foi criada. Pra mim, eu acho que ele só fez piorar pra vocês, assim, a minha impressão. Porque foi uma atitude babaca. Do tipo, vamos tirar as pessoas brancas porque eu só quero preto aqui, tipo... E porque ele achou que isso era uma forma de valorizar. Mas não é. Quando, na verdade, acho que o efeito é reverso. Porque eu vi, inclusive, muitos negros elencando exatamente isso. Exato. Aí, Fred, não é assim, meu irmão. Calma lá. Né? A gente não pode usar as armas erradas para essa luta. Né? E aí dá exatamente uma visibilidade errada. Porque aí o pessoal, que já não, né, já tem um preconceito mais velado ali, fala aí, ó, tá vendo? Aí... Exato. Então tem que saber dosar, tem que saber ponderar para saber usar as armas certas nos momentos certos. Para que não ridicularize a luta. Exatamente. Porque é justamente por conta desses comportamentos, muitas vezes, que as pessoas não dão crédito. Aí vão questionar, mimimi, isso é mesmo racismo? Porque a gente não pode banalizar. A gente tem que levantar uma bandeira, mas tem que ter argumento para sustentar isso. Tem que ter argumento para sustentar isso. E assim, eu já vivi os dois lados da história. Já vivi o momento de me calar, por conta de uma condição, de um momento, de uma posição que eu estava. E hoje, a determinados momentos, eu me imponho mesmo, seja com uma expressão facial, seja com um comentário. Com 3 meses de televisão, isso em 2009, tudo orgulhoso, feliz, realizado, fui trabalhar. E aí o cinegrafista olhou para mim e falou assim, sua cor já não ajuda. E você ainda me vem trabalhar com essa camisa branca? Você quer... lenhar meu trabalho, né? Você quer o quê? Desculpa. Lenhar o meu trabalho, né? Quer prejudicar o meu trabalho. Foi essa cara que você deve ter feito. Você fica até sem palavras. Porque não tem o que falar. Eu tava, no momento, eu tinha acabado de abrir mão de um emprego de concurso público. Eu pedi exoneração de um cargo público. Foi pelo sonho? Foi pelo sonho. Eu tinha uma estabilidade que eu abri mão para viver um sonho. Ganha. Não trabalhava final de semana, não dava plantão, né, Lucas? Olha que maravilha, hein? E aí, eu tava no período da experiência. Te faltando ali alguns dias para completar os 90 dias de experiência. E aí, como é que você reage? Eu que te pergunto, como é que você reage? Engole a seco, porque você vai debater com a pessoa que já tá ali há 20 anos de experiência à sua frente. Mas nesse momento você ficou calado? Eu não tive como reagir. Eu engoli a seco e bola para frente. Nessa mesma experiência também com televisão, com 30 dias lá dentro, eu ouvi da direção, chegou o recado da direção. Eu saí da faculdade com 21 anos, em junho de 2009, e em julho comecei. 30 dias lá dentro, a direção manda um recado. Ou ele melhora, ou ele sai. Eu poderia me acovardar, chorar, me desesperar, desistir, jogar a toalha. Eu não. Eu vou mostrar para ela que eu sou capaz. Porque se fosse uma pessoa branca, muito provavelmente, uma pessoa branca da panelinha dela, ela não teria essa atitude. Ela pegaria pela mão e iria orientar. Ajudaria. Mas como eu era um desconhecido, um novato, que entrei ali por mérito, não foi que ninguém me indicou, que alguém... Não. Tipo essa, hoje tá aqui em São Paulo. Eu dobrei a minha carga horária. Passei a trabalhar 12 horas por dia. Eu saía com uma equipe mais experiente e via como que a história era feita. É assim que aborda, é assim que pergunta, é assim que escreve. E aí, no deslocamento, voltando para a emissora, eu vim escrevendo meu texto. E aí mostrava para essa repórter mais experiente. E ela ia, não é assim,
é assado, tá. Quando chegou na sexta-feira, eu lembro como hoje, essa pessoa olhou pra mim e disse assim: eu só não peço pra você gravar seu off e esse ir pro ar, porque você não gravou a passagem. Tá perfeito. E foi essa uma semana que me manteve nessa empresa por 5 anos, que me permitiu estar na Record por 8 anos em Salvador, e agora eu tô aqui. Então, assim, tudo é a maneira que você encara. Se naquele momento, daquele comentário, ou melhor, eu saio, eu me revolto, eu me rebelo, eu vou lá atrás falar desaforo. Ou te desmotiva também. Ou me desmotivar, talvez eu não estivesse aqui. Eu mostrei pra ela, eu militei de uma maneira silenciosa e mostrei pra ela que eu não estava ali porque alguém... foi trabalho, talento. Minha resposta foi trabalho, talento. Porque assim, antes de fazer jornalismo, eu fiz comércio exterior, porque eu vivia no dilema. Minha paixão é televisão, mas eu preciso pagar as contas. Vou fazer comércio exterior, porque eu tento um concurso aí na Receita Federal, vou virar auditor fiscal, despachante aduaneiro, pago as contas depois, quem sabe eu realizo o sonho. Eu não aguentei 6 meses. Minha vida era nesse ambiente aqui, ó. Eu era rato de laboratório da escola, da faculdade. Vivia lá, assistindo a galera, no rádio. Falei, velho, não adianta, não adianta. Isso aqui é o que eu quero, velho, é o que eu quero. E aí fiz um reboliço, bolsista do ProUni, não podia transferir de curso. Abaixo assinado, papá. Abaixo assinado. Mobilizei a galera toda que tinha interesse de mudar de curso. A gente entregou ao diretor da faculdade. Olha, se não mudar, essa galera aqui toda vai sair. Pega pra capar aquela coisa. Revolucionáriozinho, né? E aí, volta e meia a galera pega fotos da época, compartilha e tal. E aí todo mundo mudou para jornalismo, todo mundo está realizado profissionalmente falando. E depois que formei, um mês depois estava lá na televisão, passei por esse episódio, não me acovardei. E também não fui afrontar. Não fui afrontar, porque a expressão foi grosseira. Ou melhor, eu saio. Eu sou o quê? Eu estudei para estar aqui. Uhum. Então, assim, eu não vou lá dizer desaforo. Eu vou calar, eu vou virar essa chave, fazê-la mudar a forma de pensar, como ela me enxerga. Você não falou, você mostrou. Mostrei. E essa uma semana me trouxe até aqui. E tem que ter um psicológico também, né? Porque cara, sei lá, por muito menos a gente se abala, por muito menos a gente quer pegar as nossas coisas e ir embora pro nosso porto seguro. Imagina quando você tá começando por ainda, muito você menos, fala assim, mano, eu acho que realmente... Eu tinha 21 anos nessa razão, época, imagina. Começando a vida, 21 anos. É bom que você não permitiu que essa pessoa colocasse na tua cabeça que você era ruim, capaz, que você não era capaz. Eu acho que você teve uma resiliência fora do comum. Porque sempre foi um sonho. Se você for na casa dos meus avós, se você for lá 500 vezes, ela vai contar a mesma história. Quem ia dizer, né? Que ele que ficava aqui na frente com os primos menores, com um pedaço de cabo de vassoura, brincando de programa de televisão, tava na Record, tá agora em São Paulo. Isso ela fala sempre. Então, assim, você chega na casa dos meus avós, tem uma foto em mim enorme que valetou a foto da formatura, na porta. Quero essa foto. E aí, o rapaz do gás, da conta de energia. Todo mundo. Eu conheço aquele rapaz. E aí tem aquele sorrisinho de canto de boca. É meu neto. É meu neto. E assim, é uma realização para mim, porque meus avós, eles me criaram por um tempo. E eles tinham um hábito. Todo mundo fazia tudo rápido. Para 8 horas da noite, estariam os dois sentados diante da televisão para assistir aquele noticiário. E aquela organização deles, aquela disciplina desse horário, de estarem sentados, a gente ficava na rua brincando para não fazer barulho. Aquilo me encantava. E eu disse para mim mesmo, prometi para mim mesmo, um dia essa disciplina de horário vai ser para me ver. Vai ser para me ver. E aí, meu avô jogava um dessas capitalizações da vida, né? E ele dizia, eu tenho vergonha, quem vai buscar é você, um dia que eu ganhar. E no dia que eu fui contratado por essa emissora que tem essa capitalização, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Falei, vô, eu não vou ter como ir buscar o prêmio com o senhor. Aí ele, por que, meu neto? Porque se eu for buscar esse prêmio com o senhor, vão dizer que é marmelada. Aí ele, como assim? Vou começar a trabalhar nessa emissora agora. E ele vibrou. Ele não acreditou e nessa hora
Eu tava pegando o blazer do meu antigo chefe, subindo no mototáxi e indo pra emissora, porque eu passei na entrevista e ninguém me avisou. Me ligaram 1h30 da tarde. Você tá atrasado, você tem uma pauta, bora! E eu tava esperando o resultado da seleção. E aí, nisso, eu, mesmo nessa correria de pega paletó, de sobe na moto, vai pra televisão, eu liguei pra ele pra poder contar. Então, meu avô se foi agora. Então, estar aqui hoje. É honrar tudo que ele fez por mim. Meus amigos, que história, não? Eu não consigo continuar. Cara, mas eu acho que é isso. Você tem que ter orgulho mesmo dessa história, tem que ter orgulho do que você conquistou, do que você tem conquistado. Eu acho que o mais interessante é que você sabe que o teu avô partiu tendo orgulho de você. E eu acho que mais do que partiu tendo orgulho, conseguiu ver você realizando teu sonho, cara. E teve o lance da disciplina lá de te assistir, de ligar a televisão, de ver. Ele tá lá em Salvador, né? A programação aqui de São Paulo, ele não tem como ver. Mas ele descobriu os horários que passa as matérias na Record News. Aí ficava o dia inteiro, né? Meu avô vai dormir 2 da manhã esperando a reprise do Balanço Geral, meu filho. Ia dormir, né? Às 2 da manhã esperando a reprise do Balanço. E aí ele me ligava. Eu vi a matéria assim, assado. Que história e tal. Comentava. E no começo, essa disciplina, esse fascínio de assistir, eles pouco se importavam com o que eu estava falando. A notícia era secundária. A camisa estava amassada, a gravata estava torta. Mas meu avô, assim, era um cara de uma inteligência surreal. Número de telefone, você só precisava dizer uma vez para ele. Uma vez. Matemática, era uma calculadora na cabeça. E ele gostava de TV também, né? Você via tudo um pouco. Você vinha me contando que na sua casa só não tinha televisão no banheiro. Exato. E ele, antes de partir, ainda estava preocupado porque queria comprar outra TV pra avó. Exato, ele... a televisão queimou, eu quero comprar uma televisão pra sua avó. Isso ele internado, a gente na videochamada, né? Todos os dias a gente se falava. Ele, eu quero comprar. Quando ele saiu da internação, a primeira coisa que ele fez, comprou uma televisão nova, comprou uma estante nova. E aí eu fui lá, a gente conversou, aí configura aqui os canais. Aí eu fui lá, configurei os canais, botei todos os canais. Record News favorito. Não, e o mais engraçado é que nesse dia que eu fui lá, depois da internação, quando configuramos os canais, aí botei no 31, quem é que tava passando? Você. Aí minha avó é incrível, olha, ele tá aqui do seu lado. Então, assim, era de uma felicidade. E é o que eu quero lembrar dele, é uma história sabe? muito linda. É o que eu quero lembrar dele. E é a história que você tem que contar repetidas vezes pro Kaique. É uma história que o próprio Kaique tem que se orgulhar. E é um exemplo que o Kaique precisa seguir. Exatamente. Só não vai fazer televisão, eu disse a ele. Tudo que você quiser, menos televisão. Ele, mas como assim, Mas eu tenho certeza que isso é conversa fiada, porque eu falo, olha o que a gente passa, porque o glamour da TV tá só pra quem acha que é glamour, né? Mas eu tenho certeza, o dia que eu tiver meu pequeno for grande e ele falar assim, papai, eu quero fazer jornalismo, por mais perrengue que a gente passa, cara, eu não vou ter como dizer que não, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E além de ser uma coisa que eu gosto de fazer, deve ser muito lindo você servir de inspiração para um filho seu. Então, a gente brinca falando, pode ser tudo menos jornalista, mas, cara, não é. Porque eu acho que é isso. Eu quero ser como meu pai. Eu falo pra ele, vai estudar, vai fazer lá engenharia. O que ele quer fazer? A gente fala, é engraçado que você fala pra ele, vai estudar como se a gente não tivesse estudado, né? 4 anos, lascando. Quiseram desmerecer nosso diploma, estamos aqui, firme e forte. Firme e forte. Isso aí, pra quem fala que não precisa de diploma, as empresas só contratam com diploma, tá, querido? Primeira exigência, diploma e o registro profissional, né? Exatamente. A gente, se tivesse trazido um lenço, né? Eu não sabia que ia descambar assim, gente. Achei que, nossa, a gente riu. É porque eu fiquei à vontade, deu pra desabafar. Tá eu tava nervoso. Mas isso. Gente, a melhor conversa é essa. Já acabou o episódio e a gente não falou metade das coisas. Mas olha que gostoso isso. A melhor conversa, e aí esse é um presente que você tá dando pra gente. Falar que se sentiu à vontade. Porque é a melhor
É o melhor papo possível. Não tem pauta, não tem papel, não tem nada aqui. Não é uma entrevista, é um papo, né? A gente fala às vezes, ensaiado. A gente fala às vezes, entrevista, mas não é entrevista, é só a força do hábito. Isso é um papo, uma conversa. É uma pena que o programa já esteja acabando. Mas antes da gente encerrar de vez o nosso programa, eu queria que você contasse alguma curiosidade aí nesses anos de jornalismo, algum perrengue que você tenha passado, né? Porque a gente sempre troca ideias a respeito de como cada um começou na profissão, e o Henrique tem histórias absurdamente maravilhosas em Salvador, de perrengues assim, que eu queria que você compartilhasse alguma antes da gente encerrar. Maior, vai. Meu primeiro link da vida, 7 de setembro. Aquelas fanfarras, né? Aquelas bandas sinfônicas, né? Aquela filarmônica que chama, né? E aí tô eu lá, bom dia, pipipi, papapá, falando. E aí encerra no meu ouvido. E eu achando que eu tava fazendo o negócio certo, né? Encerrei. Quando eu fui ver o ao vivo, minha amiga, meu amigo, os meninos da filarmônica com aquelas roupas pesadas, com aqueles instrumentos, estavam desmaiando. Mil caíram ao teu lado, de fome, do sol. Gente, calor terrível, e eles desmaiando, sufocados com aquela roupa, e soprando aquele negócio, e o menino desmaiando. E aí mandaram encerrar, eu sem entender, porque eu tava ali teso, né? Primeiro ao vivo da vida, nem né? olhou pro lado. Não olhei pro lado. De tempo, tá? Achando que era tempo, não. Os meninos desmaiando do meu lado. E... Tem vídeo disso? Isso foi 2009, acho que nem tinha, não transmitia pela internet. E aquelas coisas de sempre, né? Aquelas surpresas do ao vivo, né? Fila de recadastramento de benefício social. Minha senhora, a senhora tá aqui nessa fila, debaixo desse sol escaldante, a senhora tá grávida, sofrido pra senhora, né? Ela, não, meu filho, não é gravidez, não é gordura mesmo. Você deu uma dessa? Eu não tive de meter a cara, né? Porque na época não tinha o traquejo que a gente tem hoje, né? Pra fazer o jogo de cintura, pra brincar. Não, mas isso é constrangedor em qualquer época, em qualquer mas com o traquejo de hoje, a gente brinca, a gente dá uma jogada e aí contorna a história. Falaria assim, olha, mas ficaria linda grávida, viu? Exato. Se tivesse grávida, seria linda. Uma grávida linda, né? Hoje a gente tem o traquejo. Hoje tem o traquejo. Naquela época você fica perdido, né? Mas são várias histórias. Se a gente for parar pra sentar, pra conversar, só mesmo numa mesinha de bar, com os petiscos mesmo, porque a conversa vai até longa. Horas a fio, viu? Acho que a gente tem que começar a pensar nos tagarelandos mais longos aí, viu? Tagarelongos. Tagarelongos, tagarelongos. A gente tem trazido gente boa pra caramba de história. Bom, é isso. Mas falou que não ia falar. Não Vou segurar uma hora, vai ser... Eu conheço, gente, eu conheço. Isso chega na Record já farsa. Causando. 7-1 já começa, já. Pois sim, tem hora que a gente tava conversando com ele, só ele fala. Só ele fala. Os nossos encontros lá no guarda-roupa da Record, lá onde a gente pega as nossas roupas e tal, são memoráveis e às vezes impublicáveis. Valia um podcast. Mas isso a Record não mostra. Mas no privado. Eita. Vambora? Fazer o quê, é o jeito, né? Mas eu acho que hoje foi uma conversa muito enriquecedora de um assunto muito polêmico. Polêmico porque a gente vive nessa sociedade que não para sentar para ouvir o lado do outro, ouvir a outra versão, porque não tem problema ter uma opinião diferente, mas desde que você ouça o outro, respeite, a conversa ela é sempre muito saudável. Então, eu acho que valeu muito a pena essa conversa de hoje. Eu adoro terminar com aquela mensagem do entrevistado. Então, eu queria que você olhasse para sua câmera, que é essa aqui, e falasse uma mensagem exatamente assim para as racistas da vida, que não sei o quê, pedindo respeito e falando da importância desse mês para você. Uma mensagem breve para as pessoas que estão te acompanhando e estão se identificando com você, assim como você não desistiu naquele primeiro dia, quando a pessoa falou, e que tem gente que vai ouvir e vai passar por situações como você passou com seu filho, na segurança do shopping, e que se identificou com você. Preto não se blinda do racismo, né? A gente vai criando mecanismos para superar isso. Então, o recado que eu dou é não desistir, não baixar a cabeça. Se imponha, mas com argumento. Saiba usar as armas corretas para combater esse mal que, infelizmente, ainda nos assola. E estude, se qualifique, né? Absorva esse patrimônio aí que é seu para a vida toda, e é por meio dessa educação, né, que você vai conseguir superar isso e vai conseguir alcançar os seus objetivos e estar na posição que você sempre desejou. Não abaixe a cabeça. Racistas não passarão. Sem mais.
Bom demais ter você aqui, viu, meu irmão? Eu Bom que agradeço, viu? Mesmo. Foi maravilhoso. Love you. Mais fácil que eu imaginava. Tá vendo? Já tá convidado pra próxima, viu? E a gente volta sexta-feira que vem. Então... Você que tá aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilha esse vídeo e a gente espera sexta que vem, 6 da tarde. Até lá.